choroso, que tinha às vezes talvez dúvidas daquilo que Deus tinha para a vida dele. Pedro, ele não tinha o discernimento de entender que Deus vai usar cada um dos seus irmãos na sua individualidade para o crescimento da igreja. Aleluia. Deus primeiro precisou retirar de Pedro e de João essa divergência. Como? No livro de João, a Bíblia diz que quando as mulheres informam aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, a Bíblia diz que Pedro e João correm até o túmulo. Um disputava com o outro para ver quem chegava primeiro, para de fato saber se Jesus não estava mais lá. O que Deus primeiro vai tirar de nós, para que aconteça o que aconteceu com aquele coxo, a cura, Ele vai tirar primeiro a disputa. Deus, Ele não permite no meio do seu povo existir uma disputa de quem é melhor e quem é pior. Não, Ele quer que ambos andem juntos para que a unidade de todos faça um milagre acontecer. Entenda uma coisa: quando um menino rico encontra-se com Cristo, ele fala: bom mestre. Jesus fala: peraí, meu filho, eu sou unidade com Deus. Não, bom é Deus. Aleluia. Jesus estava mostrando àquele menino: não existe disputa no reino de Deus. Eu não sou melhor do que Deus. Bom é Deus. Bom é aquele que te fez. Bom é aquele que tem as leis para que você viva. Jesus, Ele tira todo o âmbito de disputa para que algo aconteça de diferente. E quando Pedro e João estavam ali brigando para saber quem chegava primeiro, para falar: olha, Jesus não está aqui mesmo não. Não, Jesus não está. Quem foi que viu primeiro? Foi Pedro, foi João. Foi Pedro, foi João. Não, Jesus fala: olha, eu não quero disputa. Aleluia. Eu quero uma unidade. Eita glória. O que é que Jesus queria? Vamos dois andando junto. Olha primeiro lá, confirma, tá certo. Quem foi que viu primeiro? Não importa, a gente viu. Aleluia. O que é que eu quero dizer? Irmãos, muitas vezes a gente deixa de receber a oportunidade ou deixa de vivenciar momentos de maravilhas porque eu quero disputar. É verdade. Eu quero mostrar que eu prego mais do que o pastor João. Eu estou perdendo a oportunidade de, talvez, na ministração que Deus me deu, uma vida se converter ao Evangelho. Eu quero mostrar que eu canto mais do que a irmã. Eu estou perdendo a oportunidade, naquele momento em que eu estou ministrando um louvor, de Deus derramar a sua graça. No reino de Deus não existe a disputa. Até porque Jesus quebra isso falando: olha, o maior servirá ao menor. A mãe veio até Jesus: olha, guarda o meu filho à tua direita. Pera aí, rapaz, para com isso. Aqui a gente não vai ter isso para todo mundo, não. Aqui todo mundo é igual no meu reino. Não, Jesus, as crianças estão perturbando ali. Epa, peraí, das quais é o reino, vem cá. Jesus, ele não quer disputa entre o maior, nem entre o menor, nem o homem adulto, nem a criança. O que ele quer é unidade. Glória a Deus. Não tem como a igreja resistir ao maligno se não estiver em unidade. Verdade. Está o pastor aqui em consagração: Deus, derrama a tua graça, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí está a irmã do outro lado: olha, irmã, o pastor só vive orando por isso, não sei para quê. Não está em concordância. Eita Jesus. Aí em Amós está escrito, Amós 3:3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aleluia, Jesus. Então Jesus, ele precisou primeiro quebrar essa disputa entre Pedro e João para acontecer o milagre. Verdade. Segundo passo que Jesus, ele deu para quebrar a disputa entre Pedro e João, capítulo 21 do livro de João. Jesus, ele está ali na beira do mar. A pesca deveras não foi boa. Pedro e João estão no barco voltando para a base deles, para a areia. E João vê: olha, é o mestre. Aí Pedro: é nada. João: é o mestre. Aí Pedro: é. Puf. Irmão, tá todo mundo no mesmo barco. Só Pedro que se jogou na água para se encontrar com Jesus. Aí Jesus: de novo, Pedro, você está disputando para saber quem vai chegar primeiro até mim? Porque no meu reino o último serão os primeiros.
O menor vai ser maior. O maior será o menor. Aquele que tem, na verdade não tem. E o que não tem, pode ter. Aquele que não cuida, será tirado. Aquele que cuida, será colocado mais. Quando Pedro chega na beira do mar, na areia, Jesus fala: Pedrão, vem cá. Você me negou de novo. Você continua com disputa com seus irmãos. E você voltou a fazer aquilo que eu falei para você não fazer mais. Abre um parêntese aqui. Quantos de nós estamos fazendo aquilo que Jesus já falou que não quer que nós façamos mais? Verdade. É difícil. Eu digo isso, irmãos, e eu entendo Pedro, porque há mais de 2 meses eu tenho orado. Eu trabalho como motorista por aplicativo em Salvador, né, o famoso Uber. E já tem 2 meses que Deus tem ministrado em meu coração que não era mais para eu rodar por aplicativo. E eu falei: Senhor, se é o Senhor falando comigo, na minha mente eu já sabia que era Deus, mas a gente fica naquela coisa, né? É que nem a prova do novelo. Deus, deixa o novelo molhar. Não, agora deixa o novelo ficar seco. Aí eu falei: Senhor, se é o Senhor falando comigo, fala também com minha esposa, porque ela faz parte do meu ministério. Ela precisa entender que o Senhor não me quer mais. E aí as contas vão começar a chegar, tem que pagar. Ela vai procurar zoada. Com razão. Porque o homem é provedor, né, irmão? Então... Aí 15 dias atrás minha esposa: amor, você não acha que está na hora de parar de rodar o Uber, não? Eu falei: olha. Aí eu falei assim: ó, filha, vamos orar. Ore aí que eu oro de cá. Vamos orar junto. Vai dar certo esse negócio aí. E aí em um dos dias que eu estava com meu pai no hospital, pela madrugada orando, meu pai dormindo, eu estava orando. Eu falei: Senhor, traga a resposta e tal. Eu dormi e eu tive uma visão. Na verdade não foi um sonho, foi uma visão mesmo, em que eu entrava em uma das ruas lá de Salvador e me identificava como motorista, como evangélico e tal. E o cara, mesmo assim, eu via no rosto dele a raiva, que era o diabo tomando a vida dele e pegando a arma e me matando. E eu acordei assustado assim. Eu falei: já entendi o que o Senhor quer, então eu vou parar. Eu conversei com minha esposa, a gente parou. Falei: ó, parei com o motorista por aplicativo e está na mão de Deus. Eu estou tranquilo. Só que Pedro também passou por isso. Pedro, ele poderia não ser rico, mas as pescas traziam uma verba para dentro de seu lar. Ele conseguia pagar suas contas, ele conseguia ter uma alimentação, ele conseguia fazer com que sua esposa tivesse roupas, ele conseguia fazer com que seus irmãos, seus amigos, não importa, Pedro conseguia pagar suas contas. Aí Jesus fala: Pedro, saia daí e agora viva de uma forma diferente. Abra mão do seu emprego para poder pregar a palavra. Pedro, abra mão para você quebrar todo o seu ser, ouvir piadas, ouvir desavenças e ainda assim continuar firme na minha presença e fazendo aquilo que eu te ordenei. No início estava lindo, Pedro estava indo certinho. Quando Jesus morre e ressuscita, a primeira coisa que Pedro faz depois de negar é voltar para o local de fracasso na vida pessoal. E muitas vezes, muitos de nós voltamos para a nossa vida de fracasso quando nós não conseguimos mais enxergar o cumprimento da promessa. Muitos de nós ficamos com aquilo na mente: poxa, Deus falou que ia fazer isso, que meu marido ia vir para Jesus, que ia largar o álcool, que ia largar a mentira, que meu filho ia largar as drogas, que minha esposa isso. E quando não vê mais, que nada, não quero mais saber de Deus não. Eu vou voltar a viver a vida da minha forma, já que não está dando certo. E o pior é que quando volta ainda consegue levar mais. Porque Pedro, além de voltar a pescar, ele conseguiu levar mais 8 pessoas com ele. Ele conseguiu tirar 8 pessoas do foco que Jesus tinha separado eles. Presta atenção, a gente vai chegar no capítulo 3 de Atos. Quando Jesus encontra com Pedro na beira do lago, ele restaura Pedro, perdoa Pedro e dá uma missão a Pedro. A missão de Pedro era parar de disputar com seus irmãos, parar de tirar o foco dos seus irmãos e se manter na direção que Jesus já tinha dado a eles. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a
tirar o foco daquele que está no foco e não queremos receber o direcionamento de Deus para as nossas vidas. É por isso que tem gente que Deus permite passar 10, 15, 20 anos orando pelo marido, pelo filho, não importa, para que Deus possa tratar essa área. Aleluia, Jesus. Eu passei 7 anos no mundo das drogas e do tráfico em Salvador. Continuei nessa vida o tempo que Deus permitiu, mas eu entendo hoje que se minha mãe fosse um pouco mais sábia, eu teria saído antes. Porque ao invés de ela orar e brigar por mim no joelho, é natural, ela queria brigar comigo, na mão, sabe? Queria dar uns tabefe, queria dizer palavras ao invés de bênção, de maldição, irmãos. Irmãos, entendam uma coisa, vocês têm filhos, netos, sobrinhos, nunca profiram palavras de maldição. Todas as vezes que eu saía de casa, eu não saía de casa ouvindo a palavra de minha mãe, você é uma bênção. Eu ouvi ela falando, você tem que morrer. Se você continuar nisso, você vai morrer. Para ela aquilo era um ato de justiça, mas para Deus era um momento que ela estava em disputa comigo. Ela não estava entendendo que a vontade de Deus era de me salvar, não que ela disputasse comigo. No momento em que ela parou de disputar, Deus aí falou, agora eu mudo a história. Pulando para Pedro. Pedro passa por tudo isso e chega no capítulo 1. Deus, ele começa a tratar a igreja de uma forma diferente. Deus, ele começa a trazer uma unidade para a igreja na oração. No capítulo 2, a Bíblia diz que chegando o dia de Pentecostes, o dia da festa, porque o Pentecostes nada mais é do que a festa das primícias, é quando todo o povo de Israel, uma vez por ano, subia para o templo, apresentar as primícias daquilo que eles tinham, o gado, as colheitas, o dinheiro, tudo eles entregavam a Deus, a primícia, a melhor parte. Pode observar, quando você tem um pé de manga, a primeira carga da manga é a mais gostosa, é a que tem mais nutrientes. Então o povo de Israel plantou manga, pega essa primeira carga aqui, a gente vai levar no dia de Pentecostes. Plantou uva, a primeira carga de uva vai para o dia do Pentecostes. Então todo o povo de Israel ia se unir para entregar a Deus a primícia. Então Deus aproveita esse momento, Jesus Cristo ele fala, Pedro, no dia certo, na hora D, vai chegar aquilo que eu prometi a vocês. Vocês vão receber um revestimento do alto. Mas para isso Deus primeiro teve que tratar com cada um. Antes de eu e de você recebermos o revestimento do alto, Deus sempre vai tratar conosco. Seja mentira, seja nas atitudes que às vezes a gente tem que não é para ter. Poxa, não era para eu ter feito isso. Aí Deus fala, vou tratar isso também, não se preocupe, eu estou tratando. Pedro está lá com 120 irmãos, orando, buscando em unidade. Todos os dias, Pedro subia e descia com João a oração. Pedro subia e Pedro descia com João em oração para buscar a Deus. No dia do Pentecostes eles sobem, Deus derrama o Espírito Santo sobre eles de forma de revestimento. É um batismo no Espírito para que eles pudessem ser revestidos para pelejar. Entenda uma coisa, se você fala em línguas, Deus está lhe dando uma arma para você ir para a guerra. Se você tem visões, Deus está lhe dando uma arma para a guerra. Se você canta e a presença de Deus desce, Deus está lhe dando uma arma para você ir para a guerra. O que não pode é o crente estar revestido, preso nas quatro paredes. Nós como igreja temos que entender que o nosso nome original Eclésia é tirados de dentro para fora. Deus tira cada um de nós para pregarmos a palavra lá fora, se preciso for. Isso está em Atos. Eles foram perseguidos e a Bíblia diz que por onde eles iam, eles anunciavam a palavra de Deus. Era muito mais fácil eles pregarem logo, mas Deus, você não quer? Eu vou criar uma perseguição para que vocês preguem. E tem horas, irmão, que eu estou orando, eu falo, Deus,
Manda aí pelo menos durante um ano a perseguição no Brasil, de braba, aquela ali que mata mesmo. Irmão, para ver se a gente acorda como igreja, para ver se a gente entende o propósito de Jesus Cristo, como a irmã falou. A maior bênção que nós recebemos é a salvação, a crucificação do santo, do verdadeiro Deus, por nós que somos pecadores. A maior bênção não é o cego voltar a enxergar, não é o paralítico voltar a andar, não é o surdo voltar a ouvir, irmãos. A maior bênção são essas pessoas receberem Cristo como Salvador. A maior bênção que você recebeu é você ter levantado a sua mão e falar assim: eu entendo que eu preciso de um Salvador. Aleluia. E nós somos, irmãos, egoístas. Nós somos egoístas. Nós estamos escondendo o pão vivo de pessoas mortas que estão com fome. Eita. E nós precisamos parar com isso. Eu não estou falando em específico a essa igreja, eu estou falando da igreja como um todo, Brasil. Nós precisamos acordar, pregar a palavra. Eu falei isso domingo. As ideologias estão entrando na mente das nossas crianças. Adolescentes não têm mais uma identidade definida. Antigamente nós sabíamos que homem é homem, mulher é mulher e continua. Só que hoje em dia a pregação está diferente. Nós temos que ter o cuidado para não ofender uma determinada classe e não responder processo. O seu filho, a partir de agora, vai entrar na escola, e deixa eu dizer isso, tem uma lei para ser aprovada. Até dentro da escola, seu filho não tem mais identidade de gênero. Sua filha não é mais menina. Para ele agora pode ser uma pessoa que menstrua. Eu estou falando bem aberto para vocês entenderem o parâmetro que nós estamos. Nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade. Eles estão em todos os cantos. E a igreja precisa abrir os olhos, acordar, parar de disputa dentro dela, parar de tirar o foco do principal ponto do evangelho, que é a salvação do homem, que é a regeneração do homem caído. Enquanto nós não nos posicionarmos como igreja, o diabo vai continuar lá fora usando Golias e falando: eu quero saber se tem homem aí em Israel. Mas eu agradeço a Deus que Deus sempre tem os Davis. Deus sempre tem aqueles que estão escondidos e que ninguém está vendo, e que está guerreando guerras que ninguém vê, para quando chegar Golias, todos exaltarem o Senhor. Voltemos. Pedro recebe o Espírito Santo, ele é batizado. E logo depois que ele é batizado, a Bíblia vai dizer que ele prega. Depois que ele prega, milhares de pessoas confessam Jesus como Salvador e são batizados nas águas. Também recebe o batismo na imposição das mãos. Pessoas já são dali separadas para fazerem a obra. Porque entenda uma coisa, irmãos. Uma coisa é Deus querer que você fique em Jerusalém para se preparar mais. Mas tem pessoas que Deus realmente vai soprar rápido. É questão de meses, você vai ver logo a diferença que Deus está levantando para um ministério. Eu lembro que quando eu fui consagrado evangelista, algumas pessoas não concordaram no ministério que eu congregava. E o bispo na época falou assim, na convenção, conversando com todo mundo: o que eu estou fazendo é o que Deus mandou. Porque ele estava no campo trabalhando aquilo que vocês não trabalham aqui. Ele foi preparado por Deus já nas atitudes. Não precisou de tempo. Deus separou ele para isso. Eu não entendia até hoje fica assim: Deus, é a tua vontade. Mas hoje eu estou 100% no campo missionário. 100% subindo e descendo, pregando a palavra. E aqueles, eu peço a Deus misericórdia para que eles abram os olhos. Alguns se desviaram e outros continuam no mesmo lugar em que eu conheci, parados e sem fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eu oro para que Deus desperte a igreja para entender que tem uns que Deus vai separar para o pastoreio, vai separar, vai fazer faculdade ou vai fazer um curso, mas tem outros, irmão, que vai ser
Limpeza a vapor, sabe? Quando você pega o vapor ali, o vapor limpa muito mais rápido do que a água. A pessoa vai ter que estar preparada muito mais rápido. E você não vai entender, poxa, porque fulano já está por aí pregando, subindo e descendo. É porque Deus quer. É porque Deus separou ele para aquilo, para aquele momento. Deus tinha pressa na vida dele. Voltemos para cá. Pedro prega, pessoas confessam Jesus como Salvador. E o capítulo 3 é interessante. Mas o capítulo 3 é interessante quando termina o 2. Termina assim o 2, versículo 46. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Entenda, o capítulo 2 termina falando, olha, Pedro, que antes era da divisão, que era da disputa, está agora em unidade. Aleluia. Os discípulos que antes queriam um ser melhor do que os outros, estão entendendo que a unidade faz a igreja crescer. Glória! Que a unidade vai fazer com que a palavra avance, porque através da unidade, a Bíblia é quem diz, o Senhor ia acrescentando os que iam de ser salvos. É por isso que muitas vezes a gente fica, poxa, tal igreja não cresce, não tem congregação em lugar nenhum, só tem aquela. Por quê, irmãos? Talvez não esteja em unidade. A visão não é a visão de estarem juntos, mas é a divisão. Estão em união, mas não estão em unidade. Obrigado. Estão em união, mas não estão em unidade. Aqui é uma união. Estão todos no mesmo lugar. União, unidade. É ter o mesmo sentido de trabalho. Aleluia. Os discípulos antes que disputavam, estavam fazendo aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Fazendo o quê? Pregando a palavra. Fazendo o quê? Cuidando das viúvas. Fazendo o quê? Continuando indo para o templo para buscar a Deus. Fazendo o quê? Partindo o pão de casa em casa. Aí no capítulo 3, quando Pedro e João estão de novo fazendo o quê? Subindo o templo. Continuou no mesmo ritmo. Recebi o Espírito Santo, não preciso mais ir para a tarde e dar bênção. Mentira. Tu tem que continuar fazendo aquilo que você já fazia. Aleluia, Deus. Você não pode esmurecer depois que recebe a bênção ou quando ela está longe. Você tem que ser o mesmo. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, quando Pedro e João estão de novo indo para o templo, buscar a Deus, ensinar a palavra, eles veem uma situação diferente. Presta atenção. Esse homem já tinha mais de 40 anos sendo colocado ali. Provavelmente, 99% de certeza minha, Jesus já tinha passado por aquele cara algumas vezes. Olha aí. E ele, sendo Deus e sabendo do futuro, ele falou, esse cara aqui vai ser curado pelo... Eita glória! Jesus curou. Olha. Teve que descer pelo teto. Olha o coxo aí, Jesus falou, vou curar esse, mas aquele do templo vai ser para vocês. Glória, Jesus. Jesus libertou, vou libertar esse, mas aquele do templo vai ser para vocês. Tem uma coisa, irmãos, tem coisa que é o pastor que vai fazer, mas tem coisa que é a igreja. Tem coisa que é o obreiro, tem coisa que é o evangelista, é a diaconisa. É por isso que Deus dá o organograma da igreja. Pastor faz isso, evangelista faz isso, obreiro faz isso, diácono faz isso. Cada um tem sua posição dentro da igreja para servir a Deus e não se sentir desprezível. Jesus com certeza algum dia passou ali, olhou para o coxo e falou, seu Bolsa Família vai ser cortado. Eita Jesus. Porque eu queria receber o Bolsa Família, irmão. É um exemplo. Todos os dias ele estava ali, alguém dava uma moedinha, era garantido ele chegar em casa, comprar alguma coisa, a família, o rapaz que estava levando ele, já ganha um trocado. Jesus falou, olha, esse programa aí eu vou cortar porque eu quero lhe curar. Aleluia. Quando os discípulos estavam subindo no capítulo 2, eles não conseguiram ainda ver aquele homem. Talvez quando Pedro ainda em disputa com João, passou algumas vezes ali correndo, querendo mostrar o que fazia, o que acontecia, não tinha percebido aquele homem ainda. Mas quando a unidade imperou, perpetuou no coração dos discípulos, eles não só viram o homem,
Mas eles viram que o homem era colocado ali todos os dias. Entenda uma coisa, essa informação de que ele era colocado é importante. Porque se fosse qualquer um, ele simplesmente estaria ali se arrastando sempre e ficaria ali para sempre. Mas não, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha uma identidade. O que é que eu quero dizer? Uma pessoa que tinha uma família, uma identidade, uma história, todos os dias foi colocado na frente da igreja e a igreja não via. Todos os dias ele era colocado ali, o seu problema diante da igreja, e a igreja não tinha percepção do problema daquela pessoa. Porque a igreja ainda não estava unida. Mas no dia que a igreja se uniu, quem estava subindo falou: pera aí, não sobe não, João, segura aqui. Qual foi daquele cara ali? Ele tem o quê? Ou ele não anda não, é? Ah, vamos lá. Ele quer o que? Dinheiro? Não, vamos lá. Vamos lá pra quê, Pedro? Vamos lá que a gente vai curar ele. Vamos lá que a gente vai curar ele. Meu irmão, a gente pregou ontem e foi 3.000 pessoas aceitando Jesus. Eita, Jesus. Pessoas foram libertas. Então agora é hora dele ser curado. Glória a Deus, aleluia. Pedro e João, que antes caminhavam disputando para saber onde estava Jesus, para saber onde é que João ia morrer, onde é que Pedro ia morrer, agora estavam caminhando juntos. Aleluia. Agora eles tinham unidade. A palavra e o amor. Porque Pedro, ele era o homem da pregação. João, ele era o homem do cuidado. Ele tinha um cuidado com Jesus diferente. A Bíblia diz que ele se reclinava ao ombro de Cristo. Ou seja, ele amava Cristo tanto que ele tinha um carinho especial. Só que Pedro era aquele cara trovejando, que nada, tem que fazer isso. Aí Deus uniu o quê? O amor e a palavra. Fez uma unidade e falou: vamos lá curar, vamos. Aí olhou pro cara assim e falou: rapaz, eu tenho uma boa e uma má notícia. Aí o cara: começa pela má, o Bolsa Família foi cortado. Aí ele olhou assim: rapaz, meu Bolsa Família foi cortado. É, por quê? Lá vem a boa, você vai ser curado. Porque a igreja se uniu e entendeu que o papel dela é curar a humanidade. Irmãos, o capítulo 3 do livro de Atos é só mais uma característica da igreja na terra. A igreja veio para curar a humanidade. Nós somos doentes. Nós precisamos de um médico. O livro de Jeremias vai dizer no capítulo 8, se eu não me engano, vai dizer: por acaso não há médico em Israel para que derrame o bálsamo sobre o meu povo, o bálsamo de Gileade? Ou seja, Deus sempre quis curar a humanidade. E quando Pedro e João entendem isso, ele fala: Deus quer, Deus pode e Deus faz. Como é que Deus vai fazer? Através da igreja. Como na unidade? Vamos lá, levanta, me dá a mão aqui. Glória. Pronto. Aleluia, Jesus. O coxo volta a andar. A Bíblia diz que os ossos dos seus pés se firmam. Imagina, mais de 40 anos que não andava. O tendão era tão rígido e Deus falou: pode andar, pula, pulou. Tá curado, tô. Entra lá para agradecer. Eita, Irmão, glória. tem milagres que acontecem que as pessoas quando olham nem acreditam, irmão. Irmão, eu andava tão drogado que quando as pessoas me viram com a Bíblia debaixo do braço, falaram assim: Caio? Ai, meu Deus. Parentes meus ficaram assim: você tá enganando, né? Eu sempre fui tirado da bonitão, aí você tá na igreja pra pegar a menina, né? Eu tinha que ouvir calado, eu falava: Jesus. E ficava naquela coisa: pô, o pessoal não tá acreditando que eu fui mudado, meu, mas amém. Até um pouco tempo atrás disseram tantas coisas, eu fiquei assim: rapaz, já tô casado, já tô trabalhando, não tô fazendo nada a ninguém, ainda tô recebendo essas afrontas. Eita. Mas tá tudo certo. Então, quando Pedro e João entendem a unidade da igreja, na perseverança da oração, porque, irmãos, entenda uma coisa: a Bíblia, ela é o nosso maior raio-x. Quer saber se você está errado? Comece a ler a Bíblia e ore. Se você não está lendo: ó, irmão, não estou lendo não, estou lendo um capítulo por dia. Meu filho, se esforce, lê uns 5. Estude pelo menos o que você está lendo.
e tire um período de oração. Deus me mostra que eu preciso mudar. Rapaz, tenha certeza que Deus vai lhe falar assim, ó, isso. E outra, eu gosto quando Deus, Ele fala através das pessoas que estão no mundo. Oi, mano, você tá xingando? Aí Deus fala assim, ó, minha filha, tá vendo que você xinga? A irmã tá mentindo. Oi, irmão, tá vendo que você mente? Oi, irmão, tá falando da vida de fulano. Tá vendo que você é fofoqueira? Irmãos, nós temos que entender que quando nós estamos em oração e unidade, Deus ele vai tirar aquilo que não presta de nós. Deus tirou o ego de Pedro. Pedro se achava. Jesus me separou para ser o patrão da igreja aqui. Eu sou o Papa. Eu que vou dar ordem à igreja, porque Jesus falou isso. Deus teve que tirar isso de Pedro. Pedro, não é por aí não. Ó, você vai ter que andar com João. Aleluia, Jesus. Você vai ter que andar com Mateus. Você vai ter que andar com os outros irmãos de João. Você vai ter que falar com aqueles que é desconhecido. Nós precisamos entender que em unidade não importa a placa, irmão. Eu vou ter que andar com o irmão da presbiteriana. Eu vou ter que andar com o irmão da batista. Ainda que a doutrina dele seja diferente da minha, a doutrina de fé dele é a mesma que a minha. Ele tem uma visão diferente. O pastor da presbiteriana tem uma visão diferente do pastor da batista, que é diferente do pastor João, que é diferente do pastor da Assembleia de Deus. Mas sabe o que Deus está fazendo? Está unindo todo mundo. Está todo mundo no mesmo intuito de pregar a palavra em mundo novo com a gente. Todos eles, estou no grupo, eu não sou pastor não, irmão, mas eu estou no grupo, eu vejo. Eles estão empenhados em ajudar. Então, quando existe uma unidade, vai acontecer milagre, irmão. Aleluia. Não tenham dúvidas que de 22 a 29 será uma semana de milagre. Glória a Deus. Aleluia, Na Jesus. cidade de Mundo Novo. Talvez aquele seu parente que você tanto ora para se converter ao Evangelho, talvez seja nessa semana. Porque a igreja se uniu. Aleluia. Eu vou encerrar aqui por causa do horário. Teve uma viagem que nós fomos e tem uma missionária que viaja com a gente, a Cassimeia, que ela canta uma rocha gospel. Porque aí tem todos os ritmos aqui, irmão. A gente tem reggae, a gente só não tem funk, viu, irmão? Não tem cantor de funk, não. Mas a gente tem reggae, a gente tem JD com rap, tem Cassimeia com a rocha, tem estilo de adoração, tem um menino aí que toca essa música worship, né? Que é esse nome. Tem a música da harpa, tem todos os estilos. Pra na hora do culto ninguém sair zangado. Dá seus terra do seu jeito. Um dá terra, outro chora, outro fica sentado, outro fica assim. Tá tudo certo. E essa mulher estava no povoado cantando. A gente costuma dizer que Cassimela tem a unção dos bêbados. Porque o estilo dela é o estilo tipo seresta. E sabe que a galera do Pitu gosta. Aí tá Cassimela lá, botou louvor e começou a cantar de coração para coração no estilo de arrocha. Eita, Jesus. Aí tá lá os bêbados lá dançando perto dela, e ela lá pregando a palavra e cantando com ele, dançando, se alegrando. Aí um certo pastor olhou para ela e fez assim. Falou com o pastor Martins: pastor, aquela irmã cantando na rocha. Ô pastor, isso não é de Deus não. Espírito. Quando chega no final do dia que a gente estava fazendo um culto no povoado, num bar, no sinal, quem levanta a mão para confessar Jesus como Salvador chorando? O irmão.